Eu volto aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida e já retomo essa conversa em relação ao município de Pacajus, porque o repórter Ednardo Lemos chega agora com essa informação, com mais detalhes sobre a pauta da Câmara de Vereadores, tendo por base o pedido de cassação de afastamento do prefeito e vice-prefeito do município de Pacajus. Esta quinta-feira será decisiva para o prefeito Bruno Figueiredo de Pacajus e seu vice Faguim da Zona Rural, se permanecem prefeito e vice-prefeito respectivamente, ou se ambos serão cassados pelos vereadores de oposição, em um processo que os denunciam de nepotismo. Dos 15 vereadores, 11 já estão decididos a votar em favor de sua cassação. O processo iniciou através de um popular cidadão pacajuense, apresentou a denúncia no Legislativo, onde os vereadores de oposição, à época em 10, aceitaram a denúncia. Mesmo o denunciante, em seu depoimento, não saber o que falar e em algumas perguntas não sabia sequer responder quem eram as pessoas ligadas ao prefeito e ao vice-prefeito na própria denúncia. Em resumo, após a aceitação da denúncia, houve oitivas do prefeito, vice-prefeito e testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação. Foi preparado um relatório onde o relator vereador Reginaldo Benício, de oposição, apresentará nesta quinta-feira, às 9 da manhã, no plenário 23 de maio. Para a apreciação de seus colegas vereadores. É dado como certa a cassação do prefeito e vice da cidade de Pacajus. Se confirmado, o presidente do Legislativo, Toda Guiomar, assume a prefeitura de Pacajus e no prazo mínimo de 15 e no máximo de 90 dias convocará uma nova eleição indireta, realizada pelos 15 vereadores. Para a oposição de Pacajus, já é consumado a cassação do prefeito. Já para Bruno Figueiredo, nem tanto. Em postagem na sua rede social, trouxe um trecho de um vídeo onde ele fala que não desistirá de Pacajus. Com informações da redação do Ceará, agora, Ednardo Lemos. Para finalizar esse assunto, jornalista Beto Almeida, porque o Ednardo trouxe outros fatos em relação à ameaça de cassação do mandato do prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, envolvendo aí polêmicas e também medidas antipáticas, como aquela adotada em relação aos estudantes universitários. E nessa queda de braço, os vereadores têm aí, segundo o Ednardo Lemos, dos 15, 11 já estão declaradamente favoráveis à cassação, ao afastamento do prefeito. A chapa aí parece que esquentou para o prefeito Bruno Figueiredo, que está dizendo que não vai desistir de Pacajus. O bom mesmo era que a população de Pacajus não desistisse de Pacajus, Luciano. Para esse assunto já é página virada, vamos acompanhar ao longo do dia, jornalista Beto Almeida, porque tem informações de volta. O Carlos Alberto, o governo entregou o que prometeu, mas por enquanto está longe de receber a garantia de apoio de 90 deputados que integram as bancadas do PP e republicanos, que acabam de assumir os ministérios do esporte e de portos e aeroportos. A sensação entre muitos governistas é aquela com base em um adágio popular. O governo ganhou, mas não levou. Carlos Alberto. Os articuladores políticos do governo federal caíram em campo nas últimas horas para tentar reforçar a base de apoio no Congresso Nacional após a entrada do PP e republicanos para a esplanada dos ministérios. Nesse momento, a sensação entre aliados do Palácio do Planalto é naquele adágio popular, ou seja, ganhou, mas não levou. O PP, com 49 deputados federais, ficou com o Ministério do Esporte, enquanto republicanos, com 41 parlamentares, foi contemplado com o Ministério dos Portos e Aeroportos. As duas legendas somam 90 deputados federais, mas pelas contas dos articuladores do Palácio do Planalto, pouco mais de 50 deputados do PP e do Republicanos deverão votar favoráveis às pautas apresentadas pelo governo Lula. As divergências acontecem porque muitos parlamentares assumem uma postura conservadora definida como direita, identificada com o bolsonarismo, divergente da linha de atuação do governo, e por conta dessa atuação querem distância do Partido dos Trabalhadores. Os conflitos geram divisões entre as bancadas do PP e republicanos, e os articuladores políticos do governo, como aconteceu nesta quarta-feira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentam diminuir a resistência de parlamentares do PP e republicanos.
Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A linguagem é essa mesma, Beto Almeida, ganhou e não levou, ou seja, o governo garantiu os ministérios ao PP e aos republicanos na expectativa de contar com uma boa parte dos 90 deputados. São 41 deputados do republicanos e 49 do PP. E pelo jeito, menos ou pouco mais da metade desses parlamentares irá se abraçar com o governo nas pautas mais polêmicas e nos projetos que o executivo encaminhar ao Congresso Nacional. Mas o PP e o republicanos saíram bem contemplados nessa história. Estão bem contemplados, mas não conseguem unificar essas bases, portanto, o apoio ao presidente Lula e aos seus projetos, que são essenciais para o governo, continua essa base instável na Câmara dos Deputados, que é exatamente onde tem a maior disputa, onde tem o maior número de cadeiras, onde o governo precisa ter a maior tranquilidade para a votação desses projetos, diferente do Senado, que é uma casa com 81 senadores, todo estado tem seus 3 representantes. Na Câmara, não, são 512 parlamentares. Daí porque o governo tem feito esse esforço de atrair os partidos do Centrão para ter uma certa tranquilidade, quando encaminhar os projetos que ele precisa. Mas os partidos não estão entregando. Claramente está dito aí, eles não vão entregar. Ou seja, mesmo com todo esse empenho em colocar cargos, ministérios, no segundo escalão, em posições bem privilegiadas, os partidos têm também uma base muito forte e fiel ao que se chama de bolsonarismo. E não só, eu vou tirar o termo bolsonarismo, vou dizer mesmo as chamadas pautas mais conservadoras, com as quais esses partidos se identificam. E os eleitores desses parlamentares representados pelo PP e os republicanos também se identificam. Então, nessas horas, não tem como esses partidos entregar o que foi prometido. As pressões dos prefeitos para o governo federal sinalizar com medidas que os garantam mais tranquilidade para encerrar o exercício de 2023 podem dar resultado. Os prefeitos querem a recompensa ou a recompensação das perdas de ICMS em 2022 e, mais recente, as perdas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Uma conta, jornalista Beto Almeida, que nesses 2 itens supera os 5 bilhões de reais. O governo não gostou tanto dessa conta tão elevada, muito menos da proposta que está no Senado e que estabelece a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios, uma conta que pode significar para os cofres da União, a cada ano, menos de 8 bilhões de reais em arrecadação para o INSS, com base na atual alíquota de 20%. Se for reduzida a alíquota da folha salarial dos municípios, o dinheiro da Previdência Social vai ter esse desfalque, um cálculo inicial de 8 bilhões de reais. Paralela a essa situação, o ministro da Previdência Social, em audiência pública na Câmara Federal, antecipou para os deputados, jornalista Beto Almeida, que o governo estuda uma proposta de reabertura de prazo para renegociação de déficit de dívidas dos municípios em termos de previdência social. Prazo de 240 meses para a renegociação dessas dívidas, o que poderia dar alívio aos cofres dos municípios, mas ao mesmo tempo garantindo ao governo que não haveria alteração na alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios. Luciano, são 2 coisas que caminham, mas que eu vejo que não tem como o ministro Carlos Lupe alterar essa proposta, por exemplo, do que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Luciano. É óbvio que a Previdência, eu diria que ela vai ser impactada, não tenha dúvida que vai ser. O próprio Ministério da Economia reagiu a isso. Mas lembre-se, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ah, Beto, ainda vai para o Senado. Pode mudar no Senado? Pode, mas a pressão é grande para que isso não aconteça. É muito difícil que isso aconteça. Na outra ponta, a proposta do ministro Carlos Lupe de abrir um novo prazo de renegociação, um novo programa de renegociação de dívidas previdenciárias com as prefeituras, aí é outra coisa que é corretíssima.
tem que, sim, facilitar com que esses municípios voltem a colocar suas contas em dias. Não dá para simplesmente dar perdão, Luzenor. Isso não existe. Não existe perdão. Lembrando, toda empresa hoje, e eu estou colocando aqui o poder público, nesse caso, também como uma empresa, só que oriunda do poder público, ela tem que dar contribuição previdenciária à sua partida. Porque é isso que mantém, na realidade, a Previdência saudável financeiramente. A Previdência só existe hoje, ela não produz dinheiro não, ela não gera caixa não. O caixa da Previdência é gerado pela contribuição das pessoas, dos trabalhadores e das empresas, sejam públicas ou privadas. Quando as prefeituras fazem pressão na Câmara e foi aprovado a redução de uma alíquota que era de 20%, é alta, eu sei que pesa, mas quando cai para 8%, essa diferença, Luciano, quem é que vai pagar? Como é que isso vai ser reposto no caixa da Previdência? E no caso da renegociação das dívidas, o prazo será esticado, mas a cada mês os municípios serão obrigados a transferir aquela parcela para o pagamento desse débito. Concordo que isso tem um custo, mas também é uma questão de gerenciamento e de programação financeira. Porque se fosse assim, Luciano, hoje, ninguém que está hoje pendurado, dos brasileiros que estão aí pendurados com dívidas na praça, não estaria negociando aí o desenrola. Porque todo mundo vai entrar no sacrifício. Quando você entra no desenrola desse aí para você renegociar suas dívidas, ela não está te dando perdão. Ela está tirando os juros, as composições de juros e Beto Almeida, o principal da dívida é que está sendo aí renegociado a longo prazo. Você falou muito, ainda tem outros assuntos para abordar aqui? Tem, eu não falei tanto não. Então daqui a pouco você volta, tá bom? Tá bom. Já já. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.